FM 98,5, o som de Itaenga que o Brasil conhece. Voltamos aqui pela sua Itaenga FM com mais uma entrevista. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Pronto. Hoje vamos conversar com uma pessoa bem conhecida da gente, é muito familiar da Itaenga FM, né? Ela que gosta também de comunicação, começou pela comunicação aqui em nossa querida Lagoa de Itaenga, é filha de Lagoa de Itaenga, né? Vânia Lima, prazer imenso, né, de rever a sua pessoa, né, depois de muito tempo, mas as correrias da vida, né, faz com que as pessoas, né, muitas vezes não se encontrem constantemente, mas ela hoje, quando eu convoquei ela, e ela não mediu distância. Eu vou estar por aí para conversar. Boa tarde, minha querida. Como é que tá? Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde aos ouvintes da Itaenga FM, nossa querida rádio. Que prazer imenso poder voltar aqui e poder conversar com vocês, ouvintes de casa, coisa boa. Estou muito feliz pelo convite e realmente não hesitei em dizer sim. Disse, estarei lá sim. Estou aqui, vamos conversar, vamos bater aquele papo, matar a saudade. Faça suas perguntas e eu estarei aqui para lhe responder. Vânia Lima, que é uma pessoa do povo, gente de primeiríssima qualidade, a gente nos conheceu, não foi, Vânia Lima? Aqui na rádio, né? Nos bastidores da rádio, você que começou a fazer a sua programação do seu jeito, comandando um programa super ouvido nos finais de semana, Domingo Alegre. Quem não lembra do Domingo Alegre, Vânia? Lagoa de Itaenga lembra sim do nosso Domingo Alegre, um programa muito bem ouvido na época em que eu passei por aqui. Graças a Deus, fui muito bem recebida. Acho que fiz o papel que deveria ter feito, fui bem reconhecida, fiz muitas amizades, conheci bastante pessoa. Hoje, graças a Deus, eu tenho um retorno muito bom de tudo isso. Fiz bastante amizade, que inclusive tenho até hoje esse reconhecimento. Ô, Vânia, e 18 anos de Itaenga FM, o que você tem a falar sobre a história da Itaenga FM na sua vida? Desses 18 anos, né, que a Itaenga FM tem, quase 10, não chegou a completar os 10 anos não, mas eu passei uma boa temporada aqui, graças a Deus, me fez bastante bem, cresci profissionalmente, estudei, fiz bastante curso com relação à comunicação, e hoje, graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que eu sou habilitada para trabalhar em qualquer veículo de comunicação, mas eu consegui isso através da Itaenga FM. Eu digo a você hoje com convicção que a minha faculdade de comunicação foi aqui. E não posso negar que quem me ajudou bastante a ter esse reconhecimento foram os nossos ouvintes, né? 18 anos, a gente sabe que esses 18 anos, nossos ouvintes do primeiro dia estão conosco até a data de hoje. E a gente tem muito a agradecer. E esses nossos ouvintes, Júlio, foram os nossos formadores. Quem nos formou comunicadores foram eles, porque sem eles não estaríamos aqui. E eu cheguei aqui na Itaenga FM há exatamente alguns anos atrás, não vou nem lhe dizer, né, que revela a nossa idade. Aqui na rádio é assim, o homem tem 16 e a mulher tem 15. Pronto. Eu comecei com um desafio, né, eu era ouvinte. Comecei com um desafio, nosso saudoso Heraldo Zoma foi quem me desafiou, me fez um teste, aceita, vim participar de um programa junto com nossa querida Ana Glória na época, e era o Nilton que fazia parte do Domingo Alegre. Aceitei o desafio, vim, fiz, fiquei, né, por um período. E graças a Deus hoje eu agradeço muito, muito mesmo por esse reconhecimento. Não posso dizer que aqui não foi a minha escola, não foi uma faculdade. Hoje conversando aqui, né, com a nossa querida Vânia Lima, que colaborou e muito com a nossa Itaenga FM de forma direta e indireta. E sempre, Vânia Lima, que a gente encontra aqueles queridos e amados ouvintes, como você bem destacou, né, e eles questionam: ei, Júlio, cadê aquela mulher animada que a gente, quando ligava o rádio no domingo de manhã, né, disse, ela está vivendo a vida, né, ela deu a sua parcela de contribuição, mas sempre estamos mantendo contato e ela sempre tem mantido aí de mandar aquele abraço especial, né? Nem que seja pelos que estão no ar, né? Manda aquele alô especial, Júlio. Então,
Tá aí, minha gente, hoje a gente revivendo um pouquinho, né, da história da Itaenga FM com uma das grandes comunicadoras do meio radiofônico, a voz feminina alegre da Itaenga FM. Coisa boa, foi muito bom esse período, né? Lembrando também que através da nossa emissora, na Itaenga FM, a gente conseguiu, por 2 anos consecutivos, ganhar o troféu Comunicadores de Pernambuco, né? O primeiro ano a Itaenga FM ficou em 5º lugar e no segundo ano ficamos em 4º lugar, trazendo aí para Lagoa de Itaenga 2 troféus da comunicação pernambucana. Graças a Deus, isso não foi mérito meu, foi mérito nosso, na nossa rádio, nossos ouvintes, da dedicação dos nossos comunicadores aqui da emissora. Ô, Vânia Lima, depois da rádio, como tem sido sua vida, né? Que a gente sempre se questiona, né? Por onde tem andado Vânia Lima? Eu me pergunto sempre assim e respondo para os ouvintes. Ela está vivendo a vida, mas você vai dizer, né? Depois da Itaenga FM, o que realmente tem sido Vânia Lima fora da rádio? Tem a Vânia Lima família, né? Mãe, filha, Vânia Lima da gente. Vânia Lima, pessoa, realmente, Júlio. Eu dei um salto, né? Saí da comunicação e entrei na educação. Desde 2017, faço parte da educação aqui do município, que também eu fui desafiada, mas foi um desafio também, na minha visão, eu não tinha noção do que seria estar no lugar de professor. Eu entrei como um auxiliar de professor, digo para você que eu não sabia exatamente nada, muito menos o que fazer ali naquele local, mas mesmo assim eu fui, porque eu fui desafiada, e a gente todo dia está aí para aprender. A mulher antenada e atualizada é assim. Aí às vezes a gente entrevista a mulher aqui na rádio, né? Alguma entrevistada feminina, e ela sempre nos fala: eu vou falar o quê? Eu tô nervosa, mas quando é desafiada a falar do que sabe, aí ela se solta, né? Mostrando a sua capacidade, mostrando a sua sabedoria. Verdade. Aí eu fui desafiada. Entrei como auxiliar de professor, sem saber exatamente nada, nem ao menos o que fazer, mas mesmo assim eu fui. Pouco tempo, já na função de auxiliar, eu fui desafiada a substituir um professor. Naquele momento, Júlio, eu me senti perdida. Olhei aqui, bem pertinho da gente, aqui do lado, no Colégio João Vieira, aqui do lado. Disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu sempre estive na condição de aluna e nunca como professora, mas eu tinha que ir. Chegou também a estudar no João Vieira? Não, nunca fui aluna do João Vieira, não. Eu nunca estive na condição de professor, sempre na condição de aluna. O que é que eu vou fazer ali na frente com todos aqueles alunos do 7º ano? 7º ano, eu lembro muito bem. Eu não tinha passado ainda na experiência do 1º ano, mas eu fui desafiada ao 7º. Mesmo assim eu fui. Eu disse: a gente está aqui para aprender. Uma sala, acredito eu que na época tinha uns 20 alunos ou mais, não lembro muito bem, mas assim, essa quantidade. Eu fiz assim: não, eu tenho que ter uma estratégia para que eles me ajudem e eu dar essa aula, porque realmente eu não sabia. E fui ao 7º ano, substituí um professor, aula de geografia, me lembro muito bem. Graças a Deus, os alunos conseguiram me ajudar, um foi ajudando o outro e eu consegui dar essa aula. No término, ainda me lembro muito bem, acredito que foi uma quarta-feira da semana, não sei, mas me desafiou bastante. E eu comecei a questionar: meu Deus, o que é isso? Eu estou pronta? Muitas vezes eu disse: eu não nasci para isso. Eu na área de comunicação sairia muito bem, estava em questão. Bem, e agora, na condição de professor? Será que é isso que eu quero? E teve uma pessoa que disse a mim: seu lugar é lá. E eu acredito no seu potencial. Eu olhei para mim, Júlia, e disse assim: eu, professora. Continuei dando, né, meu trabalho, me esforçando, fui aprender as funções do auxiliar de professor, e por aí comecei. E comecei também a substituir outros professores para ganhar experiências antes de ir para a faculdade. Quando foi em 2021, eu fui fazer faculdade de pedagogia. Graças a Deus, né, hoje eu posso dizer a você que eu já sou habilitada para estar em sala de aula. Hoje eu posso
eu posso me confirmar professora, né? Que foi até o motivo pelo qual recebi o convite de estar aqui hoje, que no último dia 20 de maio foi o dia do pedagogo. Dia lindo, uma profissão muito bonita, porém ainda não reconhecida, que deveria ser bastante valorizada, né? Porque todas as profissões passam pelo professor. Ô, Vânia Lima, comunicar e educar, né, para você, de fato, o que foi mais fácil, o que foi mais desafiante, o que foi mais difícil? Os dois são desafiadores. Porém, eu lhe digo com convicção que os dois têm que andar lado a lado, porque você não consegue ser comunicador sem professor e o professor não consegue ser professor sem se comunicar. Aí eu lhe digo hoje que os dois andam lado a lado, a comunicação e a educação. A sala de aula tem ensinado você também? Tem ensinado bastante. Aprendi muito em alguns planos de aulas, né? Que são ofícios do professor. A gente planeja aquela aula. Amanhã eu vou fazer assim. Faz todo aquele planejamento. Quando chega em sala de aula, é muito além daquilo que você planejou. E isso aí é muito gratificante. Eu tenho certeza que se tem professores nos escutando, vai confirmar isso comigo. O nosso planejamento é bem feito, com certeza. Mas quando você vai executar aquele seu planejamento, é 10 mil vezes melhor do que aquele que você planejou, porque a sala de aula com os seus alunos é o que lhe dá resultado. E dá aquela satisfação de dever cumprido. Como era a Vânia Lima ali diante dos alunos? Vânia Lima, professora, né? Você viu ali o aluno, a aluna, de fato, crescer em sala de aula, né? Poder entender a mensagem da professora Vânia Lima, a mensagem do professor, da professora de hoje, tem sido, porque é desafiante, né? Ser professor, por mais, né, que seja uma profissão linda, né, que vai ali educar gerações, mas ainda é um desafio gigantesco, né, Vânia? É sim, Júlia, uma profissão muito desafiadora e os desafios não é só um não é isso que você vai buscar na faculdade não. O desafio é a cada dia, é todos os dias ali em sala de aula, porque hoje em dia o professor, ele não é mais professor. O professor, ele tem uma carga muito pesada. Vira psicólogo, vira conselheiro. Conselheiro, né? Às vezes pai, às vezes mãe, às vezes é aquele abraço que a criança não conseguiu num meio familiar, mas ele conseguiu com o professor. O professor também tem essa tendência, que é muito bom. Os alunos, eles buscam mais com o professor, na maioria das vezes, e o professor tem que estar ali pronto. A faculdade nos ensina que a gente paga uma cadeira de psicologia justamente para isso, para poder acolher. A gente tem que trazer o assunto do aluno e saber acolher, e saber abraçar, e segurar aquela causa como se fosse sua. Além do professor, da professora ensinar, né, o seu alunado, Vânia Lima, também tem que manter contato justamente com a família dos alunos, né? Como foi essa experiência? Muito boa. É por isso que a escola busca hoje a família na escola, porque tem que ser o conjunto. Um só não resolve. Porque nós hoje, na educação, temos uma demanda muito grande que a escola está fazendo o papel da família. Mas a escola não pode entrar na sua casa. Ela não pode mandar na sua casa. Ela não pode ditar o que você tem que fazer na sua casa. Aí a escola chama você para ali abraçarmos e fazer aquele conjunto. Família e a escola. E dá certo. Dá muito certo. Porque, Júlia, a gente também sabe que muitos pais, hoje, têm muitos filhos, mas eles não estavam preparados. Eles não tinham experiência para ser pai. Mas os filhos vieram. E ele precisa da sociedade. Precisamos. Então a escola está aí para isso. Os pais precisam ajudar a escola, porque a escola está pronta para ajudar os pais e os filhos também. Já chegou, nesse período que você estava dando aula, aquele pai, aquela mãe que muitas vezes acompanha o filho, mas acompanha somente quando o filho tem mostrado o rendimento positivo. E quando o filho tem derrapado ali nas provas, né?
tem mostrado um rendimento muito negativo. Muitas vezes nas redes sociais a gente tem visto que os pais ficam revoltados, né? Ficam dizendo e afirmando que a culpa de tudo isso é do professor, é da professora. Você chegou a encarar algo dessa natureza? Já encarei vários. E qual foi Para você a ver sua... a minha reação? Tentar resolver da melhor forma possível, tentando mostrar o que é que está acontecendo e que ali os dois, o professor e o pai, ou os pais, podem resolver. Se o seu filho ou aluno não tem um bom desempenho em sala de aula, não tem um rendimento, algo está acontecendo. Aí vai se averiguar a fundo para saber por que aquele aluno não está tendo rendimento. Que às vezes não é escola. É coisinha pequena, que às vezes o aluno nem viu o que é. Mas o professor consegue descobrir. É aí onde entra a função do psicólogo. Por que não está tendo aquele rendimento? Mas a gente também tem uma porcentagem de pais que vai culpar o professor, tirando a obrigação que é dele. Ele quer encontrar um culpado. Eu coloquei meu filho na escola, coloquei para aprender, então é obrigação do professor ter que ensinar. Realmente, o professor está lá para ensinar. Mas quando o aluno não tem um rendimento, a gente tem que saber a causa de o aluno não estar tendo rendimento. E aí, pai? Você sabe qual é o problema do rendimento do seu filho? Não. Será que a culpa é do professor? Tem isso também. Aconteceram comigo várias vezes. E eu chamei para conversar. Às vezes tem uma dificuldade, dê um reforçozinho, preste mais atenção na tarefa, dedique um pouquinho o seu filho em casa, numa leitura. Preste atenção também nas tarefas que ele está fazendo. Será que o aluno também está fazendo aquela tarefa sozinho? Tem alguém acompanhando? Isso aí também é muito importante. Ajuda também no rendimento a parceria dos pais em casa. Esse é o nosso programa de hoje, viu? Conversando de maneira bem alegre, bem didática, bem comunicativa com a Vânia Lima, né? Essa grande itanguense. Agora, Vânia Lima, por outro lado também, nós temos que os professores são pessoas exemplares, buscam se esforçar, buscam dar o seu máximo para educar aquele aluno, aquela aluna em sala de aula, mostrar para o aluno o caminho do conhecimento é o estudo. Agora, por outro lado, também tem o Estado, né? O Estado que ainda é falho na mostrar, né, que a educação é um caminho maravilhoso, mas também que nem, por exemplo, onde eu quero chegar, que você sabe perfeitamente que o professor está ali para ensinar. E o Estado diz, se o aluno ele permanecer na sala de aula por todo o tempo, claro, o professor quer que ele, por sua vez, seja aprovado. Mas muitas vezes ele terminou o ano porque faltou muito a sala de aula ou não teve interesse, mas o Estado, né, quer... Ele obriga que o professor e a professora aprove aquele aluno que muitas vezes não aprendeu o suficiente. É verdade. O professor está ali em sala de aula para isso, para dar o seu melhor, para ensinar. Todos os professores, eles querem que nossos alunos passem de ano. Aí a gente, não porque o Estado isso, porque o Estado aquilo. Eu não diria o Estado, digo o sistema. O nosso sistema não está pronto. Porque a gente tem aí bastante alunos que ele passa de ano, mas não tem o conhecimento do que ele foi buscar na escola. Por muitos motivos. Falta de interesse. Quantos, né, de nós, da nossa idade, né, os de hoje também, de hoje em dia, que vai para a sala de aula, mas terminou ali o ensino médio e não aprendeu nada sobre o estudar, sobre o buscar conhecimento. Aí chega no terceiro ano, terminou ali o estudo, mas mal sabe ler. É verdade. E às vezes se atrapalha muito no segundo grau, né? Se atrapalha muito porque você não foi preparado no ensino fundamental. Aí quando chega no ensino médio, aí vai ter uma dificuldade ali. Porque passou pelo sexto ano, que não foi muito bem. Mas o sistema teve que aprovar. Aí foi para o sétimo ano. Ficou devendo matéria, foi para o oitavo, porque a gente tem isso dentro do sistema, que o aluno pode passar de ano,
devendo matéria. Agora, ele não sai do 9º ano devendo outras matérias, não. Ele tem que sair do 9º ano pronto. Mas quando chega no ensino médio, aí vem as dificuldades, porque não teve o aprendizado no 9º ano. Também tem, sim, a falta de interesse que a gente está vendo hoje, a demanda dos alunos do ensino fundamental. Muita falta de interesse. Aí quando chega no 2º grau, que o 2º grau hoje já é uma escola de referência, ali não é para amador, ali é para profissional. Ali você tem que estudar. Você sai dali pronto. Mas você não se preparou no ensino fundamental, que a sua base era ali. A gente também tem muito disso. E a educação, Júlia, ainda deixa muito a desejar. É um conjunto, Precisa ser melhorado, precisa muito. O sistema, por mais que faça, faz muito, faz. Mas a gente também precisa de toda uma sociedade voltada para a educação, porque a educação ainda é a solução. Agora, que solução, no seu ponto de vista como educadora, né, você vê que o Estado deveria para eliminar essas coisas negativas da educação imposta pelo próprio Estado ao alunado e aos professores? Os professores, a gente já sabe, né? Não tem mais nem o que discutir, que a gente sabe que é uma área que não é reconhecida, que deveria ser reconhecida mais e bem melhor, para se trabalhar ainda mais do que já trabalhamos. Ainda mais do que já trabalhamos. E a gente percebe isso, que a educação tem uma ferramenta muito boa, que nos ajuda muito, mas também atrapalha demais, quando não se quer. Se você pegar essa ferramenta aqui, chamada internet, que está na minha mão, você vai longe. Mas a gente tem uma porcentagem hoje que está na internet fazendo o quê? Está usando a internet para a educação? Não. Só para besteira. Nossos trabalhos hoje, a gente tem um tal de copiou e colou. Tu estudou? Tem agora a inteligência artificial, né? Inteligência Agora que vai facilitar, né, Vânia Lima, o conhecimento, né? Não vai facilitar, porque muita gente não sabe o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é o quê? É um robô. Um robô, ele não faz nada sozinho. É nós que damos o comando para que ele faça. Ou seja, quem está alimentando a inteligência artificial somos nós que estamos usando. Ele não vai fazer nada sozinho. Você alimenta ali com seus dedinhos, os teclados do seu computador, e vai alimentar. Eu digo porque a empresa que está fazendo o meu TCC, que é o termo de conclusão de curso da faculdade, ele está fazendo completamente por inteligência artificial. Mas quem é que está alimentando todo o conteúdo? A pessoa que está fazendo. A inteligência artificial é bom? É excelente. É uma ferramenta de última geração. O que você imaginar, ela pode fazer. Se brincar, ela já vai daqui a pouco vai cozinhar pra gente, viu? Do jeito que a tecnologia anda, não vai demorar muito. É uma ferramenta boa? É excelente? É. Mas a gente não vai buscar sabedoria através de inteligência artificial, não. A gente vai buscar através de estudos. Programa Itaenga Notícias de hoje, conversando com a professora, a comunicadora Vânia Lima, é itaenguense, é nossa, é da gente. Ô Vânia, nos últimos tempos a gente tem visto e observado, percebido que dá a certeza da impressão que o próprio Estado, ele compra a educação do próprio aluno. Hoje em dia, tá aí o Estado oferece, claro, uma boa sala de aula, está hoje oferecendo fardamento, está hoje oferecendo material escolar e agora oferecendo dinheiro, né? O essencial, o mais importante, né? Que é disciplinar também. Parece que o Estado fica ausente, né? Tem uma vantagem? Tem. Para você receber aquele dinheiro, eu não lembro o nome do programa, você lembra? Pé de meia. Pé de meia, pronto. O nome do programa. Mas você precisa ter frequência e você precisa passar de ano para poder receber esse dinheiro. Se eu não esteja enganada, eu não me inteirei aí desse assunto com relação ao pé de meia. E aí já é o ensino médio, ainda estou no fundamental.
O aluno tem que ser um bom aluno em sala de aula. Ele recebe por mês e no final do ano recebe o integral. É uma coisa, não sei se é esse nível, mas acredito eu que seja dessa forma. O aluno, para que os pais recebam o Bolsa Família, ele não tem que ter frequência em sala de aula? Ele tem que ter frequência. Se não tiver frequência em sala de aula, aí vem todo um processo que vai procurar saber o que está acontecendo, porque o seu Bolsa Família vai ser cortado. Aí o aluno precisa estar em sala de aula. Da mesma maneira, esse pé de meia. O aluno recebe, que é o incentivo, é bom, é excelente. Mas ele também precisa estudar. O aluno também tem que dar o resultado. Aí é um incentivo bom. Mas será que os alunos estão aproveitando esse incentivo para estudar mesmo ou só para receber o pé de meia? Eis a questão. Eu não tenho, na minha família, comigo, na minha convivência, eu não conheço ninguém que já passou por esse projeto. Até por questão de eu querer questionar e me inteirar melhor desse assunto. Até por questão de uma outra ocasião, eu poder até conversar melhor sobre isso. Aí eu não posso lhe dizer com convicção. Mas eu posso lhe dizer que é uma ajuda, é um incentivo também. Melhora. Já imaginou você está estudando, mas todo mês você tem ali uma carteirinha. Uma mesadinha Uma mesadinha. Boa, né? Gordinha, né? Gordinha. Você já faz seu pé de meia, porque no ensino médio são 3 anos. Você vai passar 3 anos recebendo esse valor. Você, se tiver uma boa condições em casa com seus pais, você já vai guardando para a sua faculdade. É uma coisa boa, desde que use para o bem, faz jus, apoio. Nesse programa de hoje a gente conversamos sobre as benfeitorias dos professores, falamos sobre as falhas do próprio Estado, né, o governo, que faz com que a educação aconteça e também muitas vezes não aconteça. Agora, Vânia Lima, também eu estou esperando uma oportunidade de conversar com um secretário municipal ou estadual para entender um outro lado negativo também agora no ambiente escolar, né, que a gente tem visto no meu tempo e no seu tempo. Nós não somos tão novos e nem tão velhinhos assim. Ainda estamos na primeira idade. Isso. E eu sempre tinha visto que tem aqueles alunos também que são os bagunceiros, são os depredadores, né? A turma do fundão. Os que danificam a escola, né? Os que danificam de fato a escola. E eu fico me perguntando até os dias de hoje, mas por que os que fazem escolas, os que fazem uma secretaria de educação, não tiveram até hoje a ideia de eliminar essas coisas negativas, porque causa prejuízo todo ano à prefeitura, ao Estado, porque o aluno danifica ali o banheiro, as cadeiras que vão sentar, né? Danificam a escola. E até hoje ninguém teve a ideia de disciplinar esses alunos dentro da própria escola. O que deveria. Mas eu diria para você que no decorrer do ano acontece esse imprevisto de alunos quebrarem alguns Quebram objetos. até o ônibus escolar, né? Que vai levar ele do sítio para a cidade, né? É porque nós fomos criados com a ideia de que é do governo. Não, eu vou levar do governo, ou da prefeitura, tem dinheiro. Não, minha gente, não é assim não. É nosso. Quem disse que a cadeira que um aluno quebrou, o ano que vem a prefeitura vai ter que consertar ou comprar outra com o dinheiro da prefeitura? Não. Ele vai comprar com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. O que vem para a educação não é o dinheiro da prefeitura, é o dinheiro do povo, o dinheiro dos nossos impostos que a gente paga dentro da nossa cidade. Mas aí nossos alunos não foram educados para isso, para saber que aquela cadeira que ele quebrou foi com o dinheiro do teu pai, que trabalhou aqui na nossa mãe, a Petribu, que passou o dia todinho ali naquele sol quente de rachar, cortando cana, dando imposto.
aqui para nossa cidade. Foi o teu pai que pagou aquela cadeira. Não foi prefeitura, não. Não foi governo, não foi presidente, não. Ele manda para nossa cidade, mas é o imposto que a gente paga. O arroz que mamãe compra ali no supermercado, ela também deixa uma parcela de imposto, que é restituído para a gente lá na prefeitura, para distribuir na educação, na saúde, saneamento básico, enfim, em tudo. Em tudo que rege o município. Vem de impostos, dos nossos trabalhos. Então, para quem estiver ouvindo, alunos também, que eu tenho certeza que está ouvindo, quebre não, risque não. Porque ali é o suor de papai, é o suor de mamãe. Pai, mãe, se o professor está alertando que seu filho está causando dano à escola, quando ele chegar, puxa a orelha e diga, olha, é sua, é? É sua também, mas você tem o dever de preservar. Temos, né? Não só os alunos, nós cidadãos. Temos que preservar o que é nosso. Se é do município, é nosso. Eu posso chegar aqui, porque essa cadeira não foi eu que comprou, e digamos que seja um patrimônio público, eu vou quebrar a cadeira, é porque veio da prefeitura, a prefeitura tem dinheiro. Não. E eu não pago imposto, não, e eu não trabalho, não. Se a gente sobrevive dos impostos que são altíssimos nesse nosso Brasil. Não, a gente tem que ser reeducado para que isso não aconteça. E a gente vê muito isso, os ônibus mesmo, dos escolares, esses amarelinhos que a gente temos, as cadeiras. Meu Deus, eu estava cansado de ver aluno pegar a caneta e fazer assim, puxar. Ah, é da prefeitura. Aprendeu aonde? Na escola eu tenho certeza que não foi. Na escola eu tenho certeza que não foi. E esse padrão já é antigo, não é de agora não. Precisa-se de um projeto para que mude isso? Sim, com certeza. O sistema está preparado? Não está. Aí vai acontecer, que vai. Todos os dias, todo santo dia. Se não acontecer aqui, acontece ali, acontece acolá. Mas acontece. Porque acha que aquilo ali é de graça. E a mudança pode até vir, viu? Mas vai ser a passo de tartaruga. A gente chega lá? Chega. Precisamos trabalhar? Com certeza. Então vamos trabalhar para isso. Eita, minha gente, a conversa está tão gostosa, tão edificante, mas chegamos ao final, Vânia Lima. Eu gostei desse nosso bate-papo, né? Foi um bate-papo maravilhoso. Espero que, dentro das suas possibilidades, né? Quem sabe a gente pode proporcionar um novo encontro, né? Porque falar de educação é sempre enriquecedor. É um tema que abre leques, né? Um assunto puxa outro, que vai puxando o outro. E, enfim, a gente chega em muitos outros. E, com certeza, assim que você quiser, é só mandar aquele alôzinho, se eu estiver disponível, viu? Porque esse último período da faculdade está me consumindo. Todas as minhas energias e todos os meus trabalhos, todo o meu tempo, dormir pouco. Eu chego da faculdade e tenho que colocar em prática outras coisas da própria faculdade. E, assim, dormir meia-noite, 1h da manhã, já virou lema, viu? Minha mesa tá igual essa daqui, viu? Cheia de trabalho, de papéis, enfim, estojo, porta-lápis, daquele jeito. Quem já passou pela experiência sabe muito bem do que eu estou dizendo. E, assim, agora no mês de junho, né, eu estou terminando a faculdade de pedagogia, já estou com um passaporte de saída, em nome de Jesus, graças a Deus. Mas eu acredito que de tanto ter gostado da educação, eu pretendo começar uma outra agora já no mês de agosto, que também é dentro da educação. Eu estou terminando pedagogia e pretendo fazer educação física. Não sei se vou conseguir. Estou tentando adaptar o meu cérebro para ver se eu consiga iniciar a educação física, que é uma área também que eu gostei bastante. E estou pensando aí se vou. Bom, o tempo é quem vai dizer se vai dar certo ou não, se eu encaro ou não. Se a pedagogia me deixar com a minha sanidade inteira, talvez eu dê continuidade. Mas agradeço de coração, Júlio. Prazer imenso estar aqui de volta. Foi um bate-papo maravilhoso. A Itaengue FM, a gente sabe que é a nossa casa e aqui a gente se sente à vontade. Enfim, espero voltar logo.
Pronto, conversamos com a educadora e também comunicadora Vânia Lima, aqui na sua Itaengue FM. Vem aí, Mano Antônio Natar no Superbrega, pela permissão de Deus. Amanhã estaremos por aqui com mais um programa Itaenga Notícias. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.